Padre Mas é Antônio. gratidão, é gratidão. Durante esses dias de descanso, uma tentativa de descanso que eu mais pedi a Deus. E interessante, né? Como é que está sendo minha oração? Agora é assim: Jesus, Maria, José, Padre Jonas. Isso. E eu falei muito com ele esses dias em oração. E agradeci muito. Porque o sim fecundo. Nossa. O sim maravilhoso. Alcançou a mão. Essas obras sociais, e o padre peitou. O padre foi ousado. Né? E quando falo do padre, já me vem logo o coração, o Eto, porque não botou água fria nos sonhos de Deus através do Padre Jonas. Pelo contrário. Porque o Padre Jonas vinha com a inspiração, vinha com o entusiasmo, dizia vamos, e o Eto Trabalhava. ia atrás, trabalhava. Então o que nós queremos é permanecer e continuar, Isso. perpetuar. Confesso de todo o coração que esses dias o que mais ficou no meu coração foi não é peso, mas entendo o que eu vou falar. Todo mundo que vinha falar com o Padre Bruno era: meus sentimentos, aguenta firme, agora é com vocês. Isso, foi mais que a gente ouviu. E isso é desafio para nós, né? Mas eu quero dizer, agora é conosco. Agora. É com mesmo, você padre. que está em casa, é comigo o Padre Bruno, é com o Rodrigo, Isso mesmo. é com o Arthur, é com o Cassiano, é com a Paula Guimarães, é com todos nós. Vamos mostrar para o mundo que ser Canção Nova é bom demais. demais. É bom demais. E eu não tenho dúvida, Centro Médico Padre Pio, quem sabe já, Hospital Padre Pio. Era o Padre sonho Pio. dele. Era o sonho do Padre Jonas. Sonho. Eu creio. Eu creio também, Padre. Tudo que a gente ouviu ele falar, deu certo. Tá hein? anotado. Tá anotado. E Deus sabe, né? Então, obrigada a todos que estão participando com a gente, nos ajudando. Padre Bruno, qual a palavra de hoje, pra gente Nós já vamos separar? meditar o Evangelho de São Lucas, Lucas. capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu quero falar sobre a vocação dos primeiros discípulos. Nós estamos no início aí do tempo comum, né? O início dos sinais, tudo que o Senhor Jesus foi vivendo com os seus discípulos e o chamado. Então, para iniciar esse ano de 2023, nós estamos apenas a 18 dias de um novo ano. Eu quero dizer que o Senhor te chama pelo nome. Não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Então vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Ótimo. A frase de hoje é de Santo Agostinho, gente. E é de Santo Agostinho mesmo. Todo mundo gosta de pôr uma frase na boca de Santo Agostinho, né? Olha, ser humilde diante de Deus, para que não se permita que sejas tentado além das tuas forças. Olha, um santo remédio, hein, para todos nós. Uma postura de humildade, um coração humilde, né? Ser humilde, e não é só diante das pessoas, especialmente diante de Deus, né? Reconhecendo que somos pecadores, precisamos dele. Que não se permita que sejas tentado além das suas forças. Santo Agostinho, rogai por nós. Amém. Vamos pedir a graça do alto, a graça do Espírito Santo de Deus nesta hora, para que nós nos voltemos por inteiro à palavra de Deus. Peço essa graça também de maneira muito especial sobre a vida do Padre Bruno nesta hora, para que ele seja para nós essa boca de Deus. Abra o teu coração, escancara o teu coração diante da presença desse Deus maravilhoso. Vamos cantar? Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? E nisso eu vou, canta aí, povo de Deus, vai. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida.
apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Canta, família, canção nova, vai! Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Diga mais uma vez, bem forte. Eu seguirei, eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu convido você a acompanhar essa oração da cruz de Cristo, a cruz livrai-nos do mal. Você pode escutar o Padre Bruno rezando essa oração e vai rezando ao teu coração. Eis o leão da cruz, o qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pela autoridade desta palavra vos peço, Senhor, renova em mim toda a força que emana da cruz. Pela força do teu nome, Jesus, pela força da cruz, pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, eu renuncio a todo pecado. Eu renuncio ao medo, à inveja, à mentira e a tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pela força deste madeiro, pela força da cruz, eu te peço, Senhor, dai-me a graça da perseverança, da fidelidade, da alegria e coragem de proclamar que a cruz é sinal de vitória em minha vida e na vida da minha família. Eu te peço, Senhor, a graça de anunciar que não estou sozinho, que pela força da cruz eu assuma a missão que me cabe. Não quero ser mais um neste mundo. Ajuda-me a fazer a diferença. Ajuda-me a ser sal e luz e livra-me de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Você pode pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E antes de proclamar o Evangelho, quero pedir nessa manhã de quarta-feira a bênção a meu pai Francisco, a bênção a minha mãe Isabel, a bênção para minha avó Edinalva e a bênção para minha avó Elita. Quero pedir a bênção dessas pessoas e pedindo que lá do céu, Padre Jonas me abençoe e interceda por cada um de nós, junto a Deus Pai, a Virgem Maria, que seja um dia de graça e de bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago, os pescadores tinham descido
e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avançai mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram também tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu com Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Sou muito grato a Deus por essa passagem, por essa palavra bíblica, porque foi a palavra de ordem no meu 1º de maio de 2000. Foi esta a palavra que o Padre Jonas pregava no segmento de Jesus, e ali eu senti o meu chamado sacerdotal. Fiquei muito feliz. Ontem, Júnior, que é seminarista aqui da Canção Nova, mandava uma mensagem para mim, confirmando, sem nem imaginar, o que estava no meu coração. Porque nós estamos na 2ª semana do tempo comum. Creio eu que essa leitura deve acontecer entre as 3ª e 4ª semanas. Nós vamos ter esse evangelho proclamado. Porque é o início, né? Se você prestar bem atenção, o capítulo 4, ele tem assim: a atuação de Jesus na Galileia. Então é o início dos sinais, é o início da vida pública, né? Ali Jesus vai andando, são os 3 anos ativos do próprio Cristo, né? Nós sabemos que tudo começou em Caná da Galileia, lá na festa de casamento. Foi o primeiro milagre de Jesus. Mas por que o Padre Bruno pegou a vocação dos primeiros discípulos? Porque eu quero primeiramente deixar no teu coração que todos nós somos vocacionados. Nesse início de 2023, já se vão aí, 2023 anos após a ressurreição de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. Somos todos vocacionados e é preciso corresponder à nossa vocação. Existe uma vocação específica, seja ela pela graça de um sacramento. Eu tenho um sacramento da ordem, Paula, Cassiano tem um sacramento do matrimônio, os meus irmãos Arthur e Rodrigo vão receber com a graça de Deus um dia o sacramento do matrimônio. Existem sacramentos, vocações específicas, mas existe uma vocação primária que todos nós temos, e essa vocação primária é a santidade. É o que o Padre Jonas tanto nos ensinou, né? Ou santos ou nada. Então, no texto de Lucas, Lucas conta como Pedro foi chamado por Jesus e como ele entrou na caminhada. Quer dizer que o Senhor está te chamando hoje pelo nome. Assim como Jesus chamou Pedro, chamou Tiago, João, Pedro está chamando você. Qual o seu nome? Hoje ele te chama. Primeiro é bom escutar e entender uma coisa. Primeira coisa, ele escutou a palavra de Jesus ao povo. Em seguida, presenciou a pesca milagrosa. Foi só depois desta dupla experiência de ver Jesus falar para o povo e de ver a pesca milagrosa,
essa experiência maravilhosa, que Pedro entendeu, atendeu o chamado, largou tudo e se tornou pescador de homens. No capítulo 4, como o padre Bruno falou, Jesus iniciou a sua missão. E até agora era só ele que anunciava a boa nova do reino de Deus. Até aquele momento era só o Cristo, só Jesus que anunciava. E assim, pela força do Espírito, o novo vai se abrindo, caminho, transformação, e os seus discípulos vão chegando para que a missão aconteça. Naquele tempo foram 12. Hoje nós somos uma multidão que temos uma missão. Quem acompanhou bem o segundo semestre de 2022 sabe o que nós mais proclamamos foi o senhorio de Jesus, e eu posso dizer com muita alegria no meu coração. Foi as últimas palavras presenciais, porque depois tivemos outros momentos, eu, Padre Bruno, tive outros momentos online com o Padre Jonas, mas presencial, no mês de agosto, foi uma das últimas palavras presenciais que ele olhou para mim e falou: gostei muito da música, Jesus Senhor, Salvador e Libertador, e essa é a missão da Canção Nova, proclamar o senhorio de Jesus. Então, durante o segundo semestre de 2022, nós proclamamos muito isso, e vamos continuar. Jesus é o Senhor, Salvador e Libertador. Essa é a nossa missão. O Evangelho de Marcos situa o chamado dos primeiros discípulos logo no início do ministério público de Jesus. O Evangelho de Marcos já vai no capítulo 1. E ali no capítulo 1 já vai anunciando, né, o ministério da vida pública de Jesus. Lucas o situa depois, desculpa o que o padre vai falar, mas para que você entenda, depois que a fama, né, de Jesus já se havia espalhado a fama de Jesus pelos milagres, o que estava acontecendo lá em Cafarnaum, cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, coisas assim impressionantes, demoniados sendo, né, pessoas sendo libertas de demônio. Então Lucas foi espalhando por toda a região. Jesus já havia curado muita gente, pregado nas sinagogas de todo o país. O povo já o procurava em massa e a multidão o apertava por todos os lugares para ouvir a palavra de Deus. Então Lucas toma o chamado mais compreensível. O povo busca Jesus para ouvir a palavra de Deus. Você acompanha o Sorrindo para a Vida, não é para ver a Paula Guimarães, não é para ver o Márcio Mendes, não é para ver o Cassiano cantando, não é para ver a Valdênia ou o Rodrigo mexendo ali e respondendo com você através das mídias sociais, não é para ver o Sapo ou o Arthur tocando um violão, não é para ver o Padre Bruno, não. Nós estamos aqui pela palavra do Senhor, é a palavra de Deus, que, como eu aprendi com meu pai fundador, que é fonte de cura e libertação. Então o povo buscava Jesus para ouvir a palavra de Deus. É tanta gente que se junta ao redor que ele fica comprimido, diz a palavra. Jesus busca ajuda com Simão, Pedro e mais alguns companheiros que acompanhavam de uma pesca, ao voltar de uma pesca. Ele entra no barco daquele povo, né, e de lá responde à expectativa do povo, comunicando o quê? A palavra de Deus. Sentado, Jesus tem a postura e a autoridade de um mestre que ensina, mas ele fala a partir da barca de um pescador. É tão lindo quando o Padre Jonas nos ensina cantando, né? Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Ei, Jonas, a Bíblia. A novidade consiste no fato de ele ensinar não só na sinagoga, não só nos lugares que eram próprios da palavra ser proclamada. Aí eu fico imaginando a ousadia de Jesus naquele tempo, porque o povo ia para a sinagoga para ouvir a palavra de Deus, pergaminhos, né, aqueles tudo, né? Aí Jesus sobe numa barca, no meio do mar, uma multidão, e Jesus vai falar da palavra de Deus.
É uma ousadia, né? É a ousadia do Espírito. É a ousadia do Espírito que nós aprendemos na Canção Nova. Jesus termina a instrução do povo, se dirige a Simão e anima a pescar de novo. Na resposta de Pedro, né? Transparecem frustrações. Passamos a noite toda e não pegamos nada, não pescamos nada. Mas aí que lindo, em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira, 18 de janeiro, não desista dos seus sonhos, não desista, coloque metas, ainda dá tempo, começamos agora, feliz ano novo, 18 dias apenas, trilhe metas, objetivos, conquistas, sim, vamos por muitas vezes jogar as redes e não vamos pegar nada, mas nós não podemos desistir, nós temos que lutar, em atenção à palavra do Senhor, vamos lançar as redes mais profundas, avançar para as águas mais profundas. Mestre, pelejamos a noite toda e não pegamos nada, mas confiantes na palavra, eles voltaram e pescaram, e pegaram muito. A palavra de Jesus teve mais força do que a experiência frustrante daquela noite. É o que estava acontecendo nas comunidades do tempo de Lucas. Olha a força da palavra. Por isso eu quero dizer para o papai e para a mamãe que nos acompanha, a palavra de um pai e de uma mãe tem poder de libertação. Você que tem hoje filhos, né, desanimado, descrentes, nesse tempo de vestibulares, de faculdades, do desemprego, né? Não tenhais medo, coragem. Nós temos um papel de sermos incentivadores, sim, com os pés no chão, porque não adianta estar voando, né, viajando, não. Qual é o palpável? Existe o ideal e o real. O ideal não está acontecendo, vamos para o real. E no real acreditar que na palavra de Deus tem poder. E se lançar, avançar para as águas profundas. A pesca é tão abundante que as redes quase se romperam. Preste atenção, as redes quase se romperam. Pela tua palavra, o resultado foi surpreendente. As barcas ameaçavam afundar. Simão precisa de ajuda de João e Tiago, que estavam em outra barca. Ninguém consegue ser completo sozinho, ninguém é bom sozinho. O que o Padre Bruno faz, o Márcio Mendes não faz. O que o Márcio Mendes faz, o Padre Bruno não faz. Mas o que o Padre Bruno faz e o Márcio Mendes faz, a graça de Deus acontece. Somos uma comunidade. Aprendemos a Canção Nova que somos uma companhia de pesca. Existe aquele que prepara toda a embarcação, existe aquele que organiza todas as cordas, porque tem a vela, tem o leme. O Padre Bruno já velejou, viu? Eu fui campeão 2 vezes. Optimista era um barquinho pequenininho, que a gente tinha que botar na corda, segurar, dar o bombordo, virar. Eu participava lá no Yacht Clube da Paraíba, eu e meu irmão, sem velejar. De tudo fui um pouquinho, graças a Deus. Tem toda a preparação. Vai pescar? Tem que pegar a isca, o anzol, a vara. Tem um que vai pescar, tem aquele que puxa o peixe, tem aquele que coloca dentro de um isopor para chegar num canto para limpar o peixe. Até chegar ao consumidor final, é um processo. E na evangelização isso acontece. Nós somos essa linda companhia de pesca. Ninguém consegue ser completo sozinho. Uma comunidade deve ajudar a outra, nós temos que nos ajudar, você em casa, um ajudando o outro. O conflito entre as comunidades, tanto no tempo de Lucas como hoje, deve ser superado em vista do objetivo comum. Qual é o objetivo comum? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa meta? Então vamos colocar de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que nos envolve, tudo que nos separa, e vamos agregar dentro dessa grande companhia de pesca a nossa missão. A experiência da força transformadora da palavra de Jesus
é o eixo em torno da qual as diferenças se abraçam e se superam. Aprendi na Canção Nova, as diferenças não são barreiras. Estou trazendo um monte de coisa que nesse tempo todo a Canção Nova nos ensina e tem nos ensinado. Sejam pescadores, né? O meu lema sacerdotal é esse: não tenhais medo, de agora em diante serás pescador de homens, pescador de gente. Olha, eu vou falar um negócio: pescar peixe pode ser até difícil, mas agora pescar gente, pescar homens, não é fácil. Porque eu vou te falar, é bom entender uma coisa: não adianta isca. Se você prestou bem atenção, e o padre até falou da pescaria de isca, né? Mas eles pescaram com rede. Porque a isca, possa ser que o peixe venha, pegue, escape. A evangelização não pode ser com iscas, tem que ser com redes, lançadas. Não pode ter escapatória. O querigma tem que ser de uma vez por toda. Você tem que pegar o caboclo e ali, ó, pecado, salvação, amor de Deus, libertação, confissão, Jesus te ama, tempo novo. Não adianta só iscazinha. Se você ouviu bem a palavra, aqui não fala de varinha, não. Aqui fala de redes. Porque os tempos exigem. Nós temos que jogar as redes, lançar as redes para trazer muitos, porque nós temos que pescar gente, homens. A experiência da proximidade de Jesus, de Deus em Jesus, né, faz Simão perceber que ele era pecador, porque ele mesmo falou assim: afasta de mim porque sou pecador. Foi o próprio Pedro que disse. Diante de Deus somos todos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Eu preciso me confessar hoje. Por quê? Eu vim do Mato Grosso, coloquei lá no negócio que a gente bota endereço, naquele negócio de GPS, Waze. Menino, coloquei lá, Cachoeira Paulista, São Paulo. Aí deu a quilometragem. Rapaz, me mandaram por tanto lugar, Cassiano, que eu fiquei, infeliz. Olha, paramos em estrada errada. Quando eu vi, estava no meio de uma estrada que tinha 70 quilômetros de barro. Tive que voltar para trás. Eu olhava para Tiago, olhava para Patrícia e Rafael rindo da minha cara. E eu dizendo, gratidão já era milagre, gratidão já era milagre. Eu não posso reclamar, quero ver na vida. Mas é difícil, né? É difícil. Mas né? Somos pecadores, pecamos. Mas feliz daquele que reconhece o seu pecado. Se 1000 vezes cair, 1000 vezes eu vou levantar. Pedro e os companheiros sentem medo. E ao mesmo tempo se sentem atraídos por Jesus. Meus irmãos, Deus é um mistério fascinante. É um mistério fascinante. Quando eu paro para pensar assim, as coisas de Deus na minha vida, as providências de Deus na minha vida, os desafios em Deus que nós travamos, mete medo e atrai ao mesmo tempo. Não tenhas medo, mas o medo vem. Ele chama, fala que não vai ser fácil, porque olha, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele fala a verdade, bate o medo em nós, mas nos atrai ao mesmo tempo. Isso se chama mistério da fé, meu amigo. Esse é o nosso Deus. Não tenhais medo. E chama, vem, porque a palavra termina como? Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Venham. Ele e os companheiros se comprometeram na missão e foram pescar gente, pescar homens. Eles experimentaram bem concretamente que a palavra de Jesus é a palavra de Deus que faz, ela é capaz de fazer acontecer tudo. Em Jesus, aqueles rudes trabalhadores fizeram uma experiência de poder, de coragem, de confiança.
e então deixaram tudo e seguiram Jesus. Meu irmão, eu quero ler o que está no versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo e lançai vossas redes à pesca. Vou para o versículo seguinte, final praticamente do versículo 10. Não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Vamos sair da superfície, vamos sair do mais ou menos, do comodismo. Eu acredito e vou falar com muita tranquilidade agora o que eu vou expressar. Nós vivemos aí um tempo que, quando nós falávamos aqui do Padre Jonas, a gente sempre tinha que colocar no presente, né? O Padre Jonas nos ensina. O Padre Jonas falou, beleza. Fizemos agora 30 dias de seu falecimento. Celebrei a missa de 30º dia lá em Cuiabá, celebrei a missa de 7º dia lá em Cuiabá. Nós agora temos que dizer, e assim a verdade, o Padre Jonas nos ensinou, deixou um legado, nos ensinou muito. E uma das coisas que mais o Padre Jonas nos ensinou é de nós lançarmos e avançarmos para as águas mais profundas. Mais do que nunca, é tempo de nós mergulharmos na palavra de Deus. É tempo de estarmos revestidos da palavra do Senhor. Assumir a nossa vocação, assumir o nosso chamado. O medo bate a nossa porta, o medo vem diariamente. Eu, Padre Bruno, tenho medos, e não são poucos. Quem conhece o meu dia a dia sabe. Mas eu não paro, mesmo em meio às limitações. Olha, perseguições virão, difamações virão, tribulações em nossa vida faz parte. Nós não vamos agradar a todo mundo. Não vamos. Muitos não vão gostar do que falamos, ou melhor, muitos vão nos odiar. Mas a palavra de Deus é a mesma. Eu peço que o éfeta, esses dias de descanso, eu fiz 8 batizados e assisti 2 casamentos de 2 filhos muito especiais, o Douglas e o Paulinho. Em cada batizado que a gente faz, a gente proclama no ouvidinho da criança a palavra éfeta, que significa abra-te, abra-te. E abrir para quê? Para a palavra de Deus, para o chamado, para a tua vida no início deste ano. Voltai para mim de todo o coração, Joel capítulo 2, sim, vamos voltar para o Senhor, reconhecer os nossos pecados. Está em pecado, confesse, pecado confessado, pecado perdoado, pecado esquecido. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não adianta apontarmos os erros não, mas nesse início de ano, respondendo ao chamado de Deus que diz, vem, segue-me, vamos dar uma resposta diferente. Mas Padre, a minha vida está assim, eu estou desempregado, meu problema de saúde está assim, eu estou com problema familiar, meu filho, glória ao Senhor. Diante de tudo isso, vamos dar uma resposta diferente. Eis-me aqui, Senhor, o que cabe a mim, vou fazer. Firmeza, palavra do Senhor no coração, avançando para as águas profundas, saindo da superfície. Chega de querer só colocar o pezinho para molhar a pontinha do dedo. Não, temos que mergulhar. Eu digo que é uma das músicas que eu mais amo. E eu volto a dizer, sou muito grato a Deus, porque muitas coisas que eu fiz, sempre eu tive a bênção do Padre Jonas, né? E quando eu gravei um CD, DVD, eu cantei, eu falei para ele, Padre, mexe muito no meu coração a música, quero mergulhar nas profundezas. E ele falou, meu filho, essa música deveria ser proclamada todos os dias da nossa vida. Mergulhar nas profundezas. E quando eu mergulho nas profundezas do Espírito de Deus, eu entendo que eu não sou nada, que eu tenho limitações, que eu sou um simples miserável, que hoje completa 45 anos de idade, mas existe um Deus que habita em mim e que me impulsiona a sair dos meus medos, a sair das minhas angústias e me pede, bendito, lança as redes, não tenhais medo, serás pescador de homens. Eu não sei o que você vive,
mas eu peço nesse início de ano. E assim quero viver, até quando vida Deus me der, até quando forças eu tiver, proclamando a palavra do Senhor e anunciando, nessa grande pescaria, nessa grande companhia de pesca que é a Canção Nova. Não tenho dúvida, Padre Jonas está mais perto de nós do que nunca. Não tenho dúvida, nunca tive tanta certeza. Saindo daqui do santuário, eu vou lá na Sala das Graças, que eu tive a graça de inaugurar com o padre. A gente inaugurou no ano de 2019, a Sala das Graças alcançada, e lá ele foi sepultado. Eu falava para o Felipe, nunca imaginei na minha vida abençoar essa sala, fazer essa sala, e o padre hoje está ali sepultado. Mas saindo daqui eu vou lá para rezar, pedir a bênção e pedir que ele interceda para que um pouquinho dele, eu falo, padre, eu só quero um pouquinho da tua ousadia, da tua fé, de tudo que o Senhor viveu, só um pouquinho, para permanecer e avançar para as águas profundas, para poder anunciar para o mundo que Jesus é o Senhor, Salvador e Libertador. Há um chamado, há uma vocação, e Deus se chama pelo nome. Pelo amor de Deus, não faz teu 2023 o mesmo dos anos passados. É um tempo novo. Padre Bruno falou muitas vezes, e aqui muitas vezes eu ousei a dizer, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muita alegria no coração. Jesus, para mim e para você. O final de ano foi difícil? Foi, para todos nós. Não adianta fazer de conta, o meu Natal não foi o mesmo, o nosso ano novo não foi o mesmo. Foi um desafio. Primeiro aniversário do padre sem a sua presença, não adianta. Sim, saudade sim, tristeza não, mas a saudade é grande. E o que cabe a nós agora é assumir a nossa vocação mais ainda. E você, porque você é Canção Nova, você tem aí uma semente plantada no teu coração. Então não vamos parar nas nossas limitações e vamos, pela força da palavra, avançar para as águas profundas. É no teu matrimônio? Avance para as águas profundas. É na tua vida de namoro? Avance para as águas profundas. O que é isso, avançar? É nos relacionamentos, é na verdade que liberta, é na palavra do Senhor, é na busca da oração. Quando foi para fechar o caixão do padre, eu peguei essa cruz e esse texto, e aqui eu não vou dar mais para ninguém, porque esse aqui é meu. Eu sempre vou dando a cruz, né? Mas essa não. Essa eu coloquei na mão dele, e antes de fechar eu falei, me ajuda a permanecer firme e fiel. E eu quero pedir ao Senhor essa graça, que você seja firme e fiel, e que você não tenha medo, pelo poder do nome de Jesus, pela força da palavra, que faz nova todas as coisas. Vamos pedir essa graça mesmo, todos juntos. Senhor Jesus, dai-me a graça de responder o meu chamado. Dai-me a graça, Senhor, de corresponder à minha vocação e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Mesmo em meio às limitações, como o próprio Pedro disse, afasta de mim porque sou pecador. Mas dai-me a graça, Jesus, de não parar nas minhas limitações e ir adiante. Rezemos, meus irmãos, peçamos o Espírito Santo de Deus. Shiri canta la bandara, la canta la Síria, la canta. Síria, la canta la Síria, la canta la bandara, la canta. Síria, la canta la Síria, la canta la bandara, la canta. Reza Cassiano, reza Uricanta, reza Paula, reza meus irmãos. Síria, la canta la Síria, la canta la bandara. Shiri, la canta la bandara, la canta. Um dia Deus fez um chamado e deu uma ordem ao Padre Jonas, que disse sim ao Deus que o criou, e assim nasceu a Canção Nova. Quero dizer meu sim pra Jesus, digo sim ao Deus de amor que me criou.
meu sim pra Jesus, ao Espírito de Deus, eis-me aqui, quero dizer meu sim pra Jesus, digo sim ao Deus de amor que me criou, quero dizer meu sim pra Jesus, ao Espírito de amor, eis-me aqui. O Senhor que nos chama nessa manhã e você pode aproveitar esse momento, assim como nós aqui nessa bancada estamos aproveitando. É diário o convite, é diário e é pessoal. O Senhor te chama pelo nome. Qual o seu nome? Eu ouso dizer Francisco, Adriana, Rodrigo, Bruno, Cassiano, Arthur, Paula, Márcia. Qual o seu nome? O Senhor te chama. Chama agora através do Sorrindo para a Vida, através da sua palavra. É Ele que fala para você e para mim, não tenhais medo. O que tem dado medo em você? Agora você pode ir lembrando de quais situações têm te aterrorizado, têm te agitado. O Senhor agora vem acalmando a tempestade, dizendo e te chamando pelo nome, eis-me aqui. É Ele que diz também, eu estou aqui com você mãe, que sofre as coisas próprias de mãe, da sua casa. Você marido, que está rezando, tentando de todo jeito que a sua família entre para a igreja, participe das coisas de Deus. E tem sido difícil perseverar, mas o Senhor que vai dizendo para você, aguenta firme. Aguenta firme. Assim como o Padre Jonas sempre dizia para nós, é o Senhor que nos diz, aguenta firme. Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, na vocação em que você é chamado. Bendito seja Deus pela nossa vocação. Vamos agradecer nesses poucos minutinhos? Obrigada, Senhor, que o Senhor me chamou. Obrigada que o Senhor continua me chamando no dia de hoje, na minha vocação de mãe, na minha vocação de esposa, na minha vocação missionária. Obrigada, Senhor, pela vocação que o Senhor deu a cada um que está acompanhando, Sorrindo para a Vida no dia a dia.